discutir aqui, professora Esther Sabino, médica imunologista, professora da Faculdade de Medicina aqui da USP, que liderou o sequenciamento do genoma do coronavírus aqui no Brasil. E hoje nós vamos conversar sobre as variantes do coronavírus. Bom, professora, acho que a gente poderia começar explicando como surgem as variantes, né? Trata-se de um processo natural que também ocorre com outros vírus? Como é que funciona? Então, na verdade, ocorre com todos os seres vivos. Quando você replica qualquer ser vivo, seja lá qual for a proteína, ela erra e adiciona no código genético, se for DNA ou RNA, é isso que se chama as mutações, quer dizer, mudanças, são erros na hora de fazer a cópia. Os vírus RNA, em geral, têm uma taxa de erro muito maior. O coronavírus, especificamente, ele tem um sistema de correção, então ele não tem tantas mutações quanto outros vírus de RNA, como HIV, hepatite C. Então, foi uma vantagem para a gente desenvolver vacinas tão rapidamente. Então, sim, é um processo natural e ocorre na medida de quanto mais pessoas estiverem infectadas e transmitirem, nesse processo de cópia, você adiciona mais mutação. Então, é uma coisa muito ligada na outra. O maior número de pessoas infectadas acaba gerando um número maior de variantes. E em relação às variantes, atuais variantes aí de preocupação, alfa, beta, gama, delta, quais são as características, né, de cada uma? O que que difere cada uma? Qual que é mais transmissível? Qual que é mais, que causa uma doença mais grave? A gente pode falar um pouco sobre isso? Então, a variante seguramente a mais transmissível é a Delta, tanto que ela tomou conta e praticamente todas as outras estão desaparecendo no mundo. O tempo, a Delta está se espalhando e é a principal variante, inclusive aqui no Brasil. Quer dizer, praticamente a gama já não é mais detectada na maioria dos estados. Em relação à doença, é muito difícil a gente acertar qual que tem uma taxa de doença maior. É provável, os dados do nosso grupo sugerem que a gama realmente causa mais doença do que a variante anterior. Mas não é tão simples essa explicação. E o terceiro grande problema da variante, qual é a capacidade de escapar das vacinas atuais? Então, na medida que elas adquirem certas mutações, a vacina nunca foi 100%, ela nunca conseguiu bloquear totalmente a infecção. Mas na medida que as mutações são adquiridas, aparentemente existe uma perda nessa capacidade, aumenta a chance de infecção. E na medida que você aumenta mais a infecção, pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver doença acabam desenvolvendo apesar da vacina. Então, ela diminui, sim, a evolução para quadros mais graves, mas com o tempo as variantes fazem com que a vacina perca um pouco mais rápido aquilo que a gente achava que ia demorar um período maior, aparentemente demora menos com as novas variantes, a proteção. E, professora, agora que você entrou nessa questão das vacinas, né? Eu vejo que uma dúvida muito frequente, né, na população é se exatamente se as atuais vacinas contra a Covid-19 são eficazes contra as variantes, né? Você pode explicar um pouco sobre isso? O que se sabe, né, hoje, com os estudos, sobre a eficácia das vacinas, que hoje estão sendo administradas na população, né, contra as variantes do coronavírus? Então, como vocês podem imaginar, se foi tão difícil de a gente definir o primeiro estudo, os estudos grandes, clínicos, para definir se a gente podia ou não usar as vacinas, se demora, se são complexos, imagina como são complexos para a gente ver a diferença entre as variantes e qual é a eficácia em cada uma delas. Então, o que a gente tem hoje, é muito difícil comparar um com o outro, mas o que a gente tem agora é o tempo. O que o pessoal está focando é quanto tempo dura cada uma das vacinas para a atual variante, porque praticamente hoje a gente vai só conseguir fazer isso com a Delta. Então, na verdade, aparentemente tem uma perda de resposta.
mas também a gente não sabe porque não tem transmissão da outra. A gente está comparando com o que seria. E também a gente não sabe quanto tempo ia durar a priori, porque só depois que você segue um grande número de pessoas que você consegue dizer quanto tempo dura a vacina. Então, a gente não tem muita opção de fazer, ia demorar tanto se fosse a variante A, mas para a variante B só dura tanto. Então, o que se está vendo é o quanto é a eficácia para a variante Delta. E isso varia um pouco uma vacina para outra, mas as vacinas para as quais já existem dados sugerem que existe uma perda da potência da vacina depois de 4, 5 meses. Então, o tempo de duração ainda é curto, mas ainda é eficaz nesse período. Então, é importante a gente realmente seguir, saber para as diversas variantes e para as diversas populações, e também por uma coisa que vai ser muito importante daqui para frente, aparentemente, as pessoas que tiveram infecção e depois tomaram a vacina, essa resposta da vacina dura mais. Então, é possível que a gente tenha que monitorar e seja diferente a forma como as pessoas vacinadas vão responder no Brasil em relação às outras, mas a gente tem que medir, a gente não vai saber a priori, porque nós estamos acabando agora de fazer a segunda dose de vacina na maioria das pessoas. Então, a gente precisa ver exatamente, tentar medir como que vai cair e quando será necessário novamente vacinar a população e dar um reforço. E como a vacinação ajuda a diminuir o risco do surgimento dessas novas variantes? É exatamente nessa questão de reduzir a transmissão e, com isso, também reduz o risco de mutações, né, no vírus e o surgimento de novas variantes, né? Exatamente. A questão é diminuir a transmissão. Se a gente conseguir fazer isso, diminuir a transmissão, a gente consegue diminuir a chance de aparecer novas mutações. Enquanto tiver o vírus estiver transmitindo, vão acumular novas mutações. E uma das coisas que é importante a gente pensar é que não adianta ser só no Brasil. Qualquer vírus em qualquer lugar do mundo que surja, ele pode voltar para cá. Então, o que a gente está vendo, a gente está hoje com uma variante que apareceu na Índia. Então, o mundo está muito conectado, então é importante que todo mundo esteja preocupado, que todas as pessoas no mundo recebam a vacina, e algumas regiões do mundo ainda a taxa de vacinação está muito baixa. Então, a gente realmente precisa esperar que esses países se vacinem para se sentir um pouco mais confortável e com uma chance maior de não surgirem variantes. E também é muito grave o fato de países ricos as pessoas não se vacinarem, como é o caso dos Estados Unidos, que tem mantido uma taxa muito alta de transmissão lá, o que é muito ruim. Inclusive, as pessoas que estão sendo hospitalizadas são casos de pessoas que não se vacinaram, né, professora? Praticamente a grande maioria das mortes e das internações são de pessoas não vacinadas. E, professora, sobre casos de pessoas que se infectaram com Covid-19, elas poderiam se infectar novamente com outra variante? Qual é a chance disso acontecer? E como que a vacina ajuda aí nessa questão também? Então, isso já está claro que reinfecção é comum, não é uma coisa rara, é bem comum. Vários estudos saindo, o nosso grupo também. Que, o que é difícil mais é medir isso. Né? Nosso grupo tem usado o anticorpo para medir reinfecção. Então, dependendo do estudo e da taxa de ataque numa população, esse nível de reinfecção vão ter valores diferentes. Né? O nosso grupo acha que a chance de uma pessoa, pelo menos durante a epidemia de Manaus, a segunda fase, uma pessoa que tinha se infectado
tinha entre 6,5% a 30% de chance de se reinfectar durante a epidemia de gama. Tudo depende do tamanho da epidemia para a qual ela está exposta. Então, existe sim o risco da pessoa se reinfectar. E hoje, professora, em que a vacinação já está, né, avançando, qual que é qual que é o risco da variante Delta aqui nessa situação atual? Quais são as perspectivas para o próximo ano em relação à circulação do vírus, a circulação da Delta, que é o que mais tem circulado, né? Então, a Delta está circulando e dificilmente, com as medidas como a gente está trabalhando, ela vai desaparecer. Então, ela vai continuar circulando em baixos níveis. Então, ela vai voltar a sequenciar vai voltar a circular em altos níveis, dependendo do momento em que a gente perca a imunidade da vacina. Então, se a vacina demorar 6 meses, em um determinado momento as pessoas vão começar a perder e você vai ver o ressurgimento da Delta. Essa é a expectativa, por isso a gente precisa ter uma ideia de quando é necessário revacinar as pessoas, porque a gente dificilmente a gente vai conseguir acabar totalmente, não ter circulação desse vírus. Então, agora, o próximo passo é realmente entender de quanto em quanto tempo a gente vai precisar revacinar as pessoas, que a gente ainda não sabe, né? Então, um monte de gente tentando monitorar, e se realmente subirem os casos, é principalmente uma indicação de que isso possa vir a acontecer. E, professora, você poderia falar um pouquinho sobre o trabalho do seu grupo, os últimos resultados, né, que vocês obtiveram, contar um pouco sobre como foi aquele trabalho ano passado, o sequenciamento do genoma do coronavírus. Pode contar um pouco sobre isso? Então, o nosso grupo é um centro, a gente colabora com o grupo inglês, nós ganhamos uma chamada da FAPESP, como se fosse um temático, mas o recurso vem daqui do Brasil e também da Inglaterra, e os grupos trabalham juntos. E o nosso foco era arboviroses e principalmente desenvolver tecnologia que pudesse ser rápida e responder. E foi isso que a gente estava fazendo quando o vírus chegou. A gente estava trabalhando com dengue, querendo já acertar tudo para epidemia de dengue, e quando chegou o Covid, então a gente só mudou o vírus. E foi isso que fez com que a gente conseguisse sequenciar rapidamente, assim que a linhagem chegou, junto com o Instituto Adolfo Lutz, o sequenciamento foi feito lá, e depois disso a gente trabalhou para realmente conseguir entender como era essa entrada, né? Então esse foi um trabalho aí já com muitas pessoas e um momento muito difícil, porque era difícil trazer amostra, era difícil importar material, estava tudo parado. Então foi um momento que a gente conseguiu essas 400 amostras com vários grupos, principalmente com laboratórios grandes da área privada que tinham, e sequenciamos para entender o espalhamento do vírus, que foi o primeiro trabalho importante do grupo. Em paralelo, como também eu trabalho nesse projeto de banco de sangue, que é o projeto REDS, é um projeto NIH, nós recebemos recursos do pessoal do Todos pela Saúde para fazer um estudo de prevalência em doadores de sangue, que então está nos permitindo entender como foi essa primeira onda no Brasil e qual que foi a taxa de ataque, quantas pessoas se infectaram antes do início da vacina. E como eu falei para vocês, isso vai ser importante, porque talvez isso faça com que as vacinas durem por um tempo maior e que a gente não precise ficar revacinando todo mundo tão rapidamente, em menos de 6 meses. Então, o nosso projeto agora é tentar entender melhor e ver se existe algum padrão sorológico da população que indique pelo menos um estádio que a população esteja no momento em que ela está segura. O ideal seria que a gente achasse um padrão de anticorpos populacionais que indicasse quando a gente precisa revacinar. Esse é o sonho. A gente está trabalhando com isso. Não sei se realmente a gente vai conseguir chegar a um valor sugestivo
de que a população está mais com uma imunidade razoável. Então, mas a gente está tentando fazer isso. E, professora, você comentou sobre essa questão de possivelmente pessoas que já foram infectadas pelo coronavírus, quando tomam a vacina, a proteção, né, da vacina duraria mais tempo. Como é que se difere a imunidade adquirida pela infecção, né, e pela vacina? Qual que é a diferença e como que uma pode complementar a outra? Então, acho que a gente não sabe essa sua pergunta. Está bem ainda no começo, e eu acho que as pessoas estão começando a entender quanto tempo dura uma, quanto tempo dura outra, e o que acontece quando as duas acontecem no mesmo grupo. O que tem é dessa semana, ou menos de 10 dias, por alguns trabalhos saindo, um que agora eu lembro é do Catar, que ele mostra exatamente a taxa de transmissão de infecção depois de 4, 5 meses das pessoas que tomaram a Pfizer, a Moderna, e das que tomaram as duas, mas tinham sido previamente infectadas, e é esse grupo muito mais protegido do que quem só tinha recebido a vacina. Então, é muito importante que as pessoas que tiveram infecção tomem a vacina. Às vezes as pessoas acham que por tiver infecção não precisa tomar vacina, mas elas deveriam tomar e isso vai tornar uma vantagem para elas terem tido as duas coisas. Então, acho que a gente não sabe ainda bem o que fez, e as vacinas respondem de forma diferente, pelo menos o trabalho que eu vi, a Moderna, o tempo de duração era melhor do que a Pfizer. A Pfizer perde mais rapidamente. Isso já tinha sido visto também em Israel, essa queda rápida da vacina da Pfizer. Então, eu acho que a gente tem que estar atento e daqui para frente saber quanto tempo dura as vacinas e qual a vacina que dá uma durabilidade maior. Vai ser muito importante. Com certeza. Obrigada, professora. Tenho aqui uma pergunta que enviaram, professora Patrícia. Como se dá o trabalho mundial de vigilância para novas epidemias? Seria importante que as pessoas tivessem ideia dessa rede mundial? Então, que assim, sistematicamente, uma rede mundial já organizada para a resposta à epidemia não existe, porque existe a Organização Mundial da Saúde, nos vários braços, e existem várias iniciativas, quer dizer, nos últimos 3, 4 anos existiram várias chamadas de pesquisa para se montar grupos de pesquisa para entender qual a melhor forma de você responder e qual a melhor forma de você detectar e fazer vigilância. Então, é uma área de, porque ainda precisa de muita pesquisa para a gente saber o que precisa ser feito, e, e agora estão surgindo, por exemplo, que eu saiba, o governo americano, o CDC, estão fazendo também chamadas já para definir redes mais de início mesmo, de como você vai fazer a vigilância, e outras europeias ou de grupos do OMS, daí é muito importante que se montem essas diversas formas de você fazer vigilância e pesquisa. Porque as duas coisas vão vir juntas. Eu acho que a gente não tem a melhor ferramenta possível para detectar os casos. É, Alguém tem alguma pergunta? Pessoal que está assistindo, pode enviar aqui pelos comentários ou pela caixinha de perguntas aqui do lado. Eu acho que enquanto não tem pergunta, eu realmente acho assim, que tem que ter um esforço, uma consciência. Tudo está junto à parte de ecologia, de como o meio ambiente está sendo destruído, então é extremamente importante essa discussão da preservação do meio ambiente, que tem muito a ver com esses spillovers, né, dos vírus para as pessoas, e depois para detectar isso, quer dizer, antes de chegar na população humana, quer dizer, teria que ter uma vigilância animal e depois na população humana, para rapidamente a gente detectar
alterações do meio ambiente que a gente conhece pouco. Quer dizer, quando que esses animais que estão próximos da gente se infectam? E também um cuidado maior, quer dizer, não tem por que você ter um mercado cheio de animais vivos dentro de uma cidade do tamanho de São Paulo, na China. Eles têm que mudar a forma como eles transitam esses animais, tem que diminuir isso, e não podem estar vivos dentro de um mercado, isso não faz o menor sentido. E seguramente, se eles continuarem fazendo isso, eles vão iniciar uma nova epidemia daqui a pouco. O outro problema que a gente também tem que pensar é que os humanos são fontes de infecção para os animais silvestres. Então, já estão detectando Covid em vários animais. Isso faz com que esse vírus, então, você perde o controle, já entrou para o meio ambiente e pode se recombinar com outros agentes desses animais e voltar como uma nova, né, um recombinante com uma nova espécie e voltar a criar então, novas epidemias na nossa espécie. Eu acho que isso também é outra coisa muito importante da gente pensar nesse spillback, que é quando tem o spillover, né, para a gente, e depois a gente volta de novo e contamina outros animais, porque a gente está espalhado em todos os lugares. Acho que essa é outra coisa muito importante da gente ter a consciência. Professora, falando em combate, né, à pandemia, quais lições você acredita que ficam, né, para a ciência e para o mundo, né, em relação a essa última pandemia que a gente está vivendo, e como que essa vivência, essa experiência, né, que foi adquirida pode ajudar a combater futuras epidemias, futuras pandemias, né, porque a gente sabe que vírus estão sempre, né, sempre por aí. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar protocolos internacionais e nacionais que fiquem guardados e definidos e que não fiquem dependentes do presidente de plantão, de quem esteja no comando, entendeu? É uma coisa que tem que estar como uma regra que a gente tem que fazer e saber o que a gente tem que fazer no momento certo, já pactuado antes. Pactuar as atividades durante a epidemia é muito difícil. Então, ficar claro que a gente tem que ter protocolos mundiais e tem que aceitá-los, né? Então, se acontece uma epidemia num lugar, todo mundo sabe que esse país tem que sequenciar o vírus, tem que depositar o vírus e deixar aberto, se precisar fechar o país até saber, isso tem que ser muito rápido, não pode ficar discutindo, fecha, não fecha, o que a gente vai fechar, como vai fechar, quais são os protocolos que os países vão fazer para aceitar ou não determinadas. Porque o custo é muito maior depois. A gente sempre fica pensando no custo naquele momento, né? Fica achando que é um custo enorme, mas na verdade o tamanho do problema só aumenta se uma política muito rápida no começo não é definida. E não dá para discutir essa política na hora que está acontecendo. A gente já tem que estar discutindo ela já discutida. Então, a gente tem que já ter um plano aceito, entendeu? E é isso que a gente tem que trabalhar, tanto internamente no nosso país, que trabalham muito mal, que não tem nem, assim, perto das outras epidemias que a gente viveu, nossa, é muito triste. E, então, eu acho que a gente teria muito mais condição de ter respondido melhor a essa epidemia se a gente tivesse consenso no que a gente deveria estar fazendo. Muito obrigada, professora. Chegou mais uma dúvida aqui. Se você acredita que será necessária uma dose anual da vacina contra a Covid-19? Eu acredito que sim, e até a gente ter uma vacina melhor, que confira um tempo maior, pode ser até que para a população mais velha você precise vacinar a cada 6 meses por enquanto. Então, pelo menos os grupos de muito risco, talvez a gente não possa esperar um ano. Mas a gente precisa começar a medir, tentar buscar entender quanto tempo dura depois que você vacinou as pessoas em média, para poder já começar a indicar quando vão ser as vacinações o ano que vem.
E mais uma dúvida aqui, professora. Você acredita que a vacinação no Brasil consegue avançar para taxas maiores do que os países da Europa, onde a taxa de vacinação estagnou na faixa dos 70%? Eu acho que com certeza, a gente já está passando em vários, acho que as pessoas não querendo vacinar, muito pouco, a gente teve muita sorte com isso, do pessoal entender e vacinar. Muitas vezes a gente vê taxa de vacinação global que é um pouco incorreta, porque a gente tem um número de crianças maior que os países europeus, então a gente parece que nunca chega lá, mas é porque a gente já chegou faz tempo, precisa chegar à faixa etária de criança. Agora que a gente vai conseguir vacinar as crianças, então também vai ser uma hora que acho que o nosso valor sobe muito mais, né? Então, acho que a gente está muito próximo de chegar na meta, ultrapassar tanto a Europa, porque a Alemanha teve dificuldade em vacinar todo mundo, quanto os Estados Unidos, que a gente está vendo que é a tristeza que é a politização de uma vacina numa população tão rica e tanta gente morrendo por bobagem. A Rússia também está indo nesse caminho, pouquíssima vacinação, não deu nem 30%, e eles são produtores da vacina, então não faz sentido nenhum, a população não aceitou a vacina. E isso é muito ruim, então mostra que a gente não tem que só entender da vacina, mas também de toda a comunicação e como convencer as pessoas, tirar esse medo de ser vacinado. E também entender melhor como que a gente vai controlar fake news, porque parece que eles são capazes de tudo. Nunca vi uma capacidade imaginativa de motivos de tudo que pode acontecer se você tomar vacina. Cada dia me pergunta uma coisa, sim, totalmente sem sentido, mas algumas pessoas aparentemente aceitam as informações, e isso acaba sendo muito triste, porque acaba matando gente que acredita nisso. Né? Até É, ontem saiu no New infelizmente. York, mas é uma coisa impressionante, porque a taxa de mortalidade nas áreas republicanas é muito maior do que nas áreas que são democratas nos Estados Unidos. É claramente o impacto dessa política de liberar fake news. Infelizmente, esse combate à fake news tem que ser feito constantemente, né, professora? É uma situação bem complicada, né? Mas a gente faz o possível aí para trazer informação correta, né, com base científica, né, para as pessoas. Tem aqui mais uma pergunta, professora, sobre as mutações, né, do coronavírus. A pergunta é o seguinte: as piores mutações são as que alteram as glicoproteínas de membrana do vírus? Não, mutação, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas mutação pode acontecer em qualquer lugar. É que as mutações da proteína de superfície, como a região que se liga ao receptor e também a região onde os anticorpos neutralizantes funcionam, essas mutações acabam fazendo maior chance de atrapalhar os anticorpos neutralizantes. Não sei se era isso que a pessoa perguntou, mas mutação pode acontecer em qualquer lugar. Bom, ainda não recebemos mais nenhuma pergunta por enquanto. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar. E, bem, professora, muito obrigada mais uma vez. Você tem algo que você acha importante a gente destacar aqui para finalizar? Que mensagem você deixaria? Não, eu acho que eu queria agradecer o convite, lógico, é sempre um prazer estar no ICB, que é onde eu formei em pesquisa, e eu estou sempre às ordens, quando vocês precisarem, pode me chamar. Muitíssimo obrigada, viu, professora? Foi um prazer. E, bom, acho que vamos encerrar por aqui, então. Temos mais uma pergunta, uma última pergunta, saideira aqui. Professor Esther, o sucesso de uma variante está diretamente relacionado à evolução intra-hospedeiro? Porque é interessante ver como as variantes gama e delta se espalharam mais do que a alfa, por exemplo.
Então, não dá para a gente saber, quer dizer, na verdade a gente não sabe de onde surgiram essas variantes e é uma coisa do acaso. Para uma variante tomar conta, ela precisa ser capaz hoje, né? Ela precisa ter uma capacidade de transmissão maior que a Delta, senão ela não vai conseguir, é uma coisa competitiva. Então, hoje, uma nova variante precisa ser melhor do que a que está aqui. O mais provável, se acontecer alguma coisa, é que uma das variantes Delta adquira alguma coisa a mais e aí torne predominante. Hoje já tem em torno de 100 linhagens da Delta, porque elas espalharam, mas nenhuma delas tem grandes diferenças uma das outras, mas é possível que entre elas apareça alguma ainda com uma capacidade maior de transmissão, e se isso acontecer, ela toma conta da epidemia. Dificilmente as outras linhagens que simplesmente estão desaparecendo vão conseguir adquirir mutação para sobressair a da Delta. Então, o mais provável é que se tem alguma novidade, ela vai vir da Delta e nos locais onde esse vírus está tendo alta replicação, hoje no momento Europa, Estados Unidos e também a Ásia. Então, o mais provável é que isso aconteça. Certo. Bom, professora, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada a todos que assistiram também, acompanharam a gente. A live vai ficar disponível no perfil, tá? Então, quem não pôde acompanhar, vai conseguir ver depois. E é isso, vamos continuar, transmitindo informação, né, tirando as dúvidas. Toda terça-feira a gente faz as lives por aqui.